Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Nancy Odoni e esse trabalho foi desenvolvido junto com o Cláudio França, que é meu orientando do mestrado em Biblioteconomia da Unirio. O trabalho trata de métricas de divulgação, descoberta e avaliação de livros acadêmicos digitais em acesso aberto. Bom, só para contextualizar, a comunicação científica contemporânea foi invadida pelas tecnologias eletrônicas e isso provocou diferentes e diversas mudanças na cadeia de produção do conhecimento. O formato eletrônico, ele, ao mesmo tempo que democratiza o acesso e amplia o impacto social, ele envolve novos atores, novas práticas, novas ferramentas e tem consequências, isso traz efeitos, né? O alcance da produção científica qualificada foi potencializado, a geração de indicadores de atenção e de citação foi estimulada e os meios de registro e indexação dessa produção científica foram ampliados. Bom, o que nos interessa nesse contexto é a situação do livro acadêmico. Aqui, como em outros fóruns, eu vejo muita pesquisa em torno do periódico, né? O periódico é o rei da comunicação científica. Mas eu tenho uma história de vida em que o livro está no centro da minha história de vida. Então, eu continuo buscando aprofundar as questões do livro enquanto produto, enquanto mecanismo de disseminação dos resultados da ciência e da cultura, certo? Então se observa que nesse contexto da mudança na comunicação científica existem vários obstáculos à circulação e à disseminação dos livros acadêmicos, né? Se você considerar, por exemplo, que até antigamente, né, até muito recentemente, a gente queria saber o que andava sendo produzido em termos de livro no Brasil. Você entrava numa livraria e ia percorrer as seções que você tinha interesse para descobrir: a Companhia das Letras publicou esse livro, olha que legal, né? As bibliotecárias e bibliotecários nas suas instituições, ao contrário, eles se valiam, por exemplo, dos catálogos das editoras para compilar as obras que vinham sendo publicadas e que poderiam ser adquiridas para integrar o acervo daquelas bibliotecas. Isso hoje já isso é letra morta, né? Então, há hoje vários obstáculos à circulação e à disseminação dos livros acadêmicos. Muito embora pareça o contrário, né? Parece que está tudo na web e que é muito fácil de encontrar, mas não é. É cada vez mais difícil porque há uma fragmentação total e uma dispersão dessas obras por tudo quanto é canto da internet, né? Algumas, e eu me refiro especificamente às obras que estão em acesso aberto. Não estou me referindo aqui às obras que estão disponíveis na web também, mas estão cometendo alguma violação, alguma infração aos direitos autorais. Estou me referindo apenas às obras em acesso aberto que têm licença, né, de seus autores, de seus proprietários para estarem disponíveis na web para download. Então, isso cria um cenário de inconsistência quanto às estratégias de divulgação, de descoberta, de monitoramento e de avaliação dos livros acadêmicos. Eu falo isso na perspectiva, por exemplo, da avaliação de um programa de pós-graduação. Eu tenho experiência na coordenação de programas de pós-graduação e na avaliação desses programas consta a avaliação dos livros publicados pelos pesquisadores daquele programa. E é sempre uma questão bastante difícil para os nossos pares na CAPES definir quais são os melhores livros publicados na nossa área do conhecimento ou em outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque não há parâmetros, não há indicadores e não há métricas precisas e específicas para avaliar o livro acadêmico
nessa nova perspectiva. As perspectivas são da antiga e tradicional cadeia produtiva do livro. Então você perguntar, o livro foi publicado por uma editora comercial? Então ele vale mais. Se foi publicado por uma editora lá de Campinas, aí não deve ser um livro tão bom, certo? Então por quê? Os valores que a gente usa ainda hoje para avaliar a produção em livros estão atrelados a esses mecanismos, essa cadeia produtiva tradicional. Nós não temos indicadores e métricas para... Passa aí, por favor. Então, o objetivo desse trabalhinho, um trabalho rápido, foi acompanhar e explorar as postagens no Twitter de 4 plataformas de livros acadêmicos em acesso aberto: Cielo Books, Open Books, Doab Books e Open Edition Books, para obter indicadores e métricas de atenção e influência dos produtos por elas disponibilizados. Pode mudar aí, por favor. Então, está aqui o nosso universo empírico. Próximo. A coleta foi feita de 8 a 18 de julho deste ano e a gente utilizou 2 instrumentos, o Follow Me e o TweetBridge. Eles avaliam os tweets, as respostas, as menções, os compartilhamentos e fornecem relatórios analíticos dessa inserção dessas 4 plataformas. Próximo. Então, número de postagens realizadas. Os perfis, como vocês observam, são antigos. Alguns têm quase 10 anos, 2009 a 2018, 2010 a 2018, 2012 a 2018. Então são antigos, não é uma coisa criada há 2 ou 3 anos atrás. Mas a quantidade de tweets que eles produziram nesse período foi muito pequena, Não chega a ser significativa, impressionante, estimulante, Próximo, por favor. Os seguidores são interessantes, Cerca de 10 mil seguidores para o Open Editions e o Cielo, e os outros bem menos seguidores. Mas, por exemplo, o Cielo, embora tenha muitos seguidores, tem uma relação entre seguidores e postagens bastante baixa, porque ela tem só 600 e poucas postagens, Próximo. Então, a relação entre postagens e atividades nesse período também foi bem pequena. Apesar de que são só 10 dias, Mas você vê, quem teve mais movimentação produziu só 26 tweets e foi retweetado 66 vezes. Não é expressivo, esses dados não são expressivos, na minha opinião, do volume de produção dessas plataformas de edição de livros eletrônicos. Um dado que nós não conseguimos colocar aí, porque na verdade pensamos isso um pouco adiante, foi qual o volume dessa produção para comparar com esses tweets. Então, eles têm 200 mil livros publicados para eu poder comparar com essa movimentação, certo? Próximo. Mas não colocamos, mas no paper que a gente vai escrever, com certeza a gente vai colocar isso. Aí aqui alguns resultados. O alcance, as impressões, que é tipo a visibilidade, e o engajamento. Vocês veem que em termos de alcance e de engajamento, quem se destaca é a Open Books Edition. As outras 3 têm uma presença não tão significativa, um alcance não tão significativo e um engajamento ainda menor. Tá? Próximo. Bom, concluindo, as redes sociais e as métricas alternativas surgem como instrumentos complementares na construção de parâmetros para avaliar o impacto do conhecimento publicado em meio digital. Esse estudo ofereceu alguns insights interessantes sobre o uso do Twitter na divulgação, circulação e promoção da produção editorial publicada em acesso aberto.
né? Mais no sentido do que a gente ainda precisa fazer do que no sentido de observar boas práticas, tá? Por isso, a desafiadora tarefa de construir cenários estruturantes para avaliar os livros acadêmicos continua. E essa é justamente a temática da dissertação do Cláudio, que, sem dúvida, ele vai defender agora em 2019. Tá? Obrigada.